Só vou falar mesmo um pouco sobre os livros de maio de 2019 a abril de 2020. Em novembro, Êxtase da Transformação é um livro que se passa nos anos 20, sobre uma moça que precisa cuidar da mãe doente e trabalha. Tudo isso com base no que eu estava lendo, né? Porque eu não lembro bem, assim, eu lembro das imagens que eu criei em relação a esse livro. Por quê? Porque essa moça que trabalha e cuida da mãe doente é convidada por uma tia para ir visitá-la, só que essa tia, assim, é rica, então ela passa a conviver com pessoas ricas, se veste de forma, né, tipo, muito melhor que na vida dela e tudo mais, né, então tem toda essa transformação, mas que à meia-noite a carruagem volta a virar abóbora, tá, nada a ver daí. Mas depois ela tem que voltar pra casa dela e pra vida dela, então, tipo, enfim, eu acho um livro interessante, é reflexivo nesse sentido, mas como eu falei, o que ficou mais em mim é as imagens que eu criei dessa moça, tipo, na minha cabeça, assim. Tanto ela na vida normal dela, quanto ela na visita à tia. E para fechar o ano de 2019, temos Uma Casa no Fim do Mundo. Que assim, eu lembro que eu amei muito este livro. Ele também é um pequeno tijolo, mas é um tijolo que faz uma casa no fim do mundo maravilhosa. Brincadeira. Mas é basicamente, a gente vai vendo assim diferentes pontos de vista. Agora eu não lembro se são narrados em primeira pessoa ou se a gente só acompanha essas pessoas. Mas os personagens principais são dois rapazes que se conhecem na infância e daí tipo eles têm um período de relacionamento romântico e fraternal, assim, e eles vêm, assim, tipo, de realidades diferentes, então isso meio que forma eles, né, de, tipo, a personalidade e tal, acabam se separando no período da faculdade e quando um vai visitar o outro, conhece a colega de quarto, começa a namorar, mas daí eles acabam virando realmente um trisal e desenvolvem realmente uma família e desenvolvem planos de construir uma casa, enfim, tipo, realmente se tornam uma família, sabe? Eu lembro que eu gostei muito desse livro, tipo, muito mesmo. E eu olho para ele, assim, e tipo, o nome dele, para mim, isso aqui é o caminho, isso daqui é a formação da casa no fim do mundo. Então eu imagino uma casa meio assim, em um caminho meio assim. Não sei explicar melhor que isso, tá bom? Mas enfim, eu acho que fechou o ano lindamente. E para iniciar 2020 lindamente, veio Adeus Gana. Que assim, é um livro sobre uma família de Gana que se muda para os Estados Unidos e assim, conforme eu sei que tem o abandono do pai em relação a essa família, e daí, tipo, a história se passa meio que como um reviver desta família do período de abandono deste pai ao momento em que eles descobrem que esse pai acaba morrendo. Mas, assim, eu acho que esse livro, assim, ele tem umas cenas de embrulhar o estômago, assim, de diversas formas, mas ele é simplesmente maravilhoso. E agora eu vou começar a ler como é o nome disso aqui? Marca-página, porque tem um trecho do livro. Até então, os marca-páginas vinham com alguma fala do curador sobre o livro, mas eu prefiro o trecho do livro, que eu acho que tipo, a gente pega meio que de uma forma mais primária, digamos assim, sobre o que é o livro, né? E eu acho interessante, tipo, por que alguém selecionou essa frase. E eu amo selecionar frases de livros, então, enfim.
Elas faziam e pensavam, e amavam, e buscavam, e doavam. Mas o mais perigoso, elas sonhavam. Não, mas olha isso aqui. Ah, não. Muito bonito, tá louco. Ó. Gente. Não dava pra ser ruim, né? Aí nós vamos para fevereiro. E o livro é Estação à Tocha. Gente, tanto que eu detestei esse homem, o homem que narrava. Agora não lembro se ele narrava, se a gente só acompanhava ele, mas eu sei assim. Ai, ele era detestável. Ai, ele era muito chato. É a única coisa assim, que eu lembro sobre esse livro, que eu não tenho paciência com esse homem. Entendeu? Tipo, até pequenas e grandes tragédias ele quer fazer ser sobre ele, sabe? Enfim, é muito chato. Mas vamos ler o marca-página. É incrível a vida que levo aqui e não importa se não é a minha. Que é exatamente isso. Tipo, é um rapaz que ele... Não sei se ele se muda ou se ele vai passar, tipo, um tempo... Ai, lembrei. Aí ele, tipo, burla tudo quanto é regra pra conseguir o que ele quer. Ele vai, viaja pra estudar, mas nunca estuda, não faz a tese que ele tem que fazer. E só vive pra encher, pra incomodar os outros. Assim, é basicamente isso. Ai, chatão esse cara. Em março, veio Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e Outras Histórias, que é um livro de contos que podem ser, assim, considerados melancólicos, meio confusos e tudo mais. Por quê? Porque a autora era uma mulher que descobriu ter lupus em um período em que não era tratável, então, tipo, era um destino e ponto. Então, a vida dela era basicamente escrever. Então, ela escrevia muito o que ela sentia e ela não se sentia exatamente bem. Mas eu lembro que eu achei alguns contos muito interessantes. Mas assim, lembro. Não. Memória aleatória, eu lendo este livro antes de começar o BBB, porque foi um período que eu não estava acompanhando novela. E para finalizar este vídeo, abril veio Ponto Cardeal. Eu vou direto assim ao ponto principal, que é um livro sobre uma mulher trans. Só que essa mulher trans, antes de se entender como uma mulher, é um homem casado com 2 filhos. E assim, lendo, foi a primeira, acho que, experiência que eu tive com histórias sobre pessoas transexuais. Mas, lendo, eu já li meio... Não é possível que alguém tá escrevendo isso, sabe? Eu achei, assim, realmente muito caricata a parte, principalmente, pré-reconhecimento total, digamos assim. E, assim, eu achei meio, sabe, as coisas se resolveram meio que magicamente, tudo ficou perfeito, maravilhoso pra ela, e, enfim, sabe? Não achei... A parte que é pra ser aprofundada, eu achei completamente caricata, sabe? E principalmente depois que eu peguei outros livros sobre transexuais, principalmente escritos por pessoas transexuais, que realmente dá pra ver que esse livro aqui, não. E um grande problema que eu tenho é que eu o confundo com o êxtase da transformação, porque, convenhamos, né, transformação, enfim, eu confundo. Sempre que eu pego esse, eu acho que é esse, mas eu sempre sei que esse é esse. Faz sentido? Não sei. Não. Sabe, eu acho que podia ter deixado passar. Depois que eu desmontei tudo, desfiz tudo e tudo mais, lembrei que eu não li os marca-páginas dos 2 últimos livros. Então, do livro Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e Outras Histórias, a frase é: nada é mais como era, disse ele. O mundo está ficando podre. Só assim para sentir um pouquinho da vibe da Flannery O'Connor. Marca-página de Ponto Cardeal. Você é livre, só precisa que se decida por esta liberdade. Eu acho que também dá para deixar meio... Dá para sentir o gostinho do livro, né? Se você não entendeu que isso é uma crítica.